Um assunto de interesse geral relacionados aí com as questões de operações financeiras, tanto para as empresas, num sentido geral, quando se faz uma captação de recursos perante as instituições financeiras ou no mercado financeiro, bem como para os mutuários, né? Aqueles que financiam a aquisição de unidades habitacionais, num sentido em que constam aí um prazo muito longo, portanto, as instituições financeiras entendem necessidade de embutir ali no processo da contratação o efeito inflacionário que acontece no período. Sabemos perfeitamente que temos aí, em geral, duas modalidades ou três modalidades importantes utilizadas aí pelas instituições financeiras para esse tipo de operações financeiras. São elas, né? A tabela price, onde a prestação é constante, os juros são decrescentes e a amortização são crescentes. Evidentemente que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor. Há também possibilidade de incluir uma cláusula de uma parte variável nessa operação, ou seja, para refletir aí a perda do poder aquisitivo da moeda ou, mais popular, da inflação que acontece aí. A possibilidade de estarmos fazendo essas operações. Muito bem, mas no vídeo de hoje eu trago aqui, aliás, além dessa modalidade da tabela price, nós temos também o sistema de amortização constante, conhecido como SAC, onde o valor da amortização permanece constante, os juros decrescentes e as prestações, portanto, decrescentes. Os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês anterior. Juntamente com isso, também há a possibilidade de incluir aí a cláusula da correção pela perda do poder aquisitivo. Quando se trata de uma operação de curto prazo, 1 ano, 2 anos ou coisa parecida, normalmente essa cláusula ela é ignorada. Mas quando se trata de uma operação de longo prazo, por exemplo, para financiamento de um imóvel de 20, 30, 40 anos, 40 não sei se tem, mas 20, 30, 35 anos, há necessidade de incluir ali a cláusula da correção monetária. E nisso a gente pode, né, eu vou explicar para vocês como é que se dá, como é que se calcula, como é que se processa essas operações aí. Além disso, nós temos um outro chamado sistema misto de amortização, que nada mais é do que a soma dessas duas primeiras e divide por 2, é a média aritmética dessas operações, tanto da parte da amortização quanto da parte dos pagamentos dos juros, e também há a possibilidade, evidentemente, de incluir ali a cláusula de correção monetária ao longo do tempo. Então, temos aqui uma planilha no Excel, né, sistema de amortização constante, SAC, né, com correção monetária mensal. Essa correção pode ser anual também, né, ou semestral, de acordo com a contratação. Eu fiz aqui um prazo de 12 meses, né, embora tenha mencionado de que operações com prazo relativamente curto não inclui essa cláusula da correção monetária, mas para efeito aqui para efeito didático, para efeito de apresentação, é claro que não podemos trabalhar com uma planilha aí de 240 meses ou coisa parecida assim. Aí fica inviável a apresentação. Então eu trago aqui uma operação com 12 meses, R$ 12.000 a 3% de juros ao mês. E essa taxa de juro ele é variável, o prazo também. Então há possibilidade de fazer essa demonstração. Muito bem, então como eu disse aí na parte introdutória, que na modalidade do saque, do sistema de amortização constante, o valor da amortização é constante, é permanente. Então, teremos aí uma amortização da ordem de R$ 1.000 por mês. São R$ 12.000, um prazo de 12 meses. Então, na planilha seguinte, eu apresento aqui para vocês a estruturação dessa planilha, né? Então, nós temos as parcelas, o saldo devedor, a correção monetária do saldo devedor corrigido, os juros, o principal e a prestação e a correção monetária. Aí vai, digamos assim, temos que ir inserindo essa correção à medida que vai acontecendo. Pode ser por IGPM, pelo IPC, né? Enfim, nós temos aí uma infinidade de indicadores econômicos que refletem a inflação.
vai depender de como foi contratada essa operação. Continuando aqui, nós temos então aqui, né, um saldo devedor de 12 mil. O saldo devedor corrigido no momento zero é o próprio 12 mil, não tem nenhuma correção monetária. No mês 1, tá certo? Eu tenho aqui então um saldo devedor de 12 mil e eu tenho uma correção monetária de R$ 180, significando que eu tive aqui uma correção monetária de 1,5%, né? Por exemplo, se a gente imaginar que, né, a variação do indicador econômico aí, IPC, IGPM, né, INPC, foi de 0,95, por exemplo, né? Então, 0,095, né? 95%, dá 114, né? Ou se foi 1%, por exemplo, né? Certo? 0,01%, né? 120. Eu tenho então que o meu saldo devedor, que era 12, teve uma correção de 1%, dá 120. Meu saldo devedor corrigido é 120. Os juros é 363,60, que nada mais é do que 3% sobre o saldo devedor corrigido. O principal, 1.010, que nada mais é do que 12.120 dividido por 12, né? 12 mil dividido por 12, eu tenho aqui a fórmula. E o valor da prestação é o somatório desses dois valores aqui, né? Então, eu posso fazer isso mês a mês, né? Até que a gente atinja, evidentemente, esses 12 meses aí, de acordo com o que eu apresento agora numa planilha completa aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho para ficar visível aqui, tá certo? Muito bem, então esse é a planilha. Então eu posso ter aqui variações, por exemplo, aqui não foi de 1,10, foi de 0,85, por exemplo, né? 0,85, né? Então isso vai mudando, né? 0,85, né? 0,85. Então a gente vai evidentemente lançando aqui o valor do indicador correspondente, né? Lançando aqui os devidos valores, que a planilha vai se acomodando e você vai vendo o valor da prestação que você vai pagar mês a mês. Muito bem, pessoal, então esse foi digamos assim, a demonstração de como se comporta, de como se calcula, de que forma se estrutura uma operação na modalidade do saque com correção monetária mensal. Como eu já disse, essa correção monetária ela pode ser mensal, pode ser bimestral, trimestral, semestral ou anual ou coisa parecida assim. Daí dá para derivar, né, dá para partir para uma outra série de operações e oportunamente vou trazer também tabela price, por exemplo, com correção monetária, né, como é que ela se comporta aí nesse caso aí para vocês. Então eram essas as informações. Eu sou o professor João Iannazzi, trabalho hoje no magistério, leciono para uma escola de negócios, curso de graduação e pós-graduação, áreas de contabilidade, finanças, custos, sou consultor empresarial, atuo também como perito judicial e assistente técnico na área da perícia judicial. Tenho um livro publicado, Custos e Formação de Preço, importante ferramenta para tomada de decisão, Trevisan Editora 2018. Esse livro está à venda no Amazon, porém apenas não na versão digital. Então as minhas redes sociais é @professor Iannazzi. Agradeço aí o apoio de todos vocês. Peço por favor compartilhar e comentar a respeito do nosso trabalho. Até breve estaremos trazendo novos vídeos aí de interesse geral.